Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos aí ao nosso papo sobre Bitcoin e stablecoins no uso de comércio exterior. Até para ter uma noção aqui, não sei se quem na plateia tá me ouvindo, quem tem Bitcoin aqui na plateia aqui, assim. Bom, um número razoável, Número tem até bom, uns caras número lá bom. também. Boa. Eu estou aqui hoje com o Diego e com o Rodrigo, né, para falar muito sobre o uso de Bitcoin e de stablecoins no comércio exterior e como isso chegou realmente às empresas, né? Acho que a gente tem visto cada vez mais o uso, né, dessas criptomoedas, né, do Bitcoin e de stablecoins no âmbito das empresas. Então eu trouxe aqui o Diego, né, que é Head de Estratégia de Bitcoin na Melius, né, que é a primeira Treasury Company do Brasil, e o Rodrigo, né, Stallone, que é da Tether do Brasil aqui, né, o Country Manager da Tether no Brasil. A Tether é um dos principais, ou maior stablecoin de dólar do mundo, né? Então, eu vou pedir para cada um aí se apresentar, contar um pouquinho da história que vocês representam. Acho que começando aqui com o Diego, um pouquinho da tua trajetória, né, contar um pouquinho do Bitcoin e o que vocês estão fazendo ali na Melius. Legal, Carlos, muito obrigado. Obrigado, é um prazer estar aqui com você também, Rodrigo, a todos que estão nos assistindo. Bom, eu sou Diego, trabalho no Melius, uma empresa que comprou 605 bitcoins recentemente, passando o Mercado Livre como uma empresa pública na América Latina com mais bitcoins em tesouro. E nos tornamos a proverbial Bitcoin Treasury Company, aquela empresa que faz a sua missão de vida aumentar a quantidade de bitcoins por ação, porque nós acreditamos que esse é o número que importa, talvez o número mais importante para qualquer empresa a partir daqui. Pois não importa que você faça, negocie, transacione com seus parceiros ao redor do mundo, importe e exporte, se no final você empobrecer em termos de Bitcoin e toda a sua fortuna ser traduzida num número cada vez menor de Bitcoin, num mundo onde o Bitcoin caminha para ser uma poupança universal, e quem tiver mais bitcoins é mais rico, tal como quem tem hoje mais dólares, mais o USDT, é mais rico. E a unidade de medida cada vez mais caminha para ser quantos bitcoins você tem. Então é isso que a gente faz da vida. Nós mantemos o nosso negócio tradicional absolutamente funcionando, gerando 75 milhões por ano de EBITDA, mas hoje tudo que a gente gerar de caixa vai para o entesouramento de Bitcoin, para a gente não deixar esse bonde passar. E a gente acredita que cada vez mais outras empresas nos seguirão. E tal como um dia existia uma divisão entre empresas que eram de internet e empresas que não eram, hoje existem empresas que têm Bitcoin no balanço e empresas que não têm. Com o tempo, essa divisão vai deixar de existir, o Bitcoin vai se tornar universal, tal como a internet, e essa definição de Bitcoin Treasury Company deve cair por terra. Boa. Bom, prazer estar aqui, pessoal. Agradecer Carlos Logcomex pelo convite. Prazer estar aqui do lado dessa fera do Diego. Então, eu hoje lidero toda a parte institucional da Tether na América Latina. Para quem não conhece a Tether, nós somos a maior empresa hoje do mundo em termos de stablecoin. Então a gente vai explicar um pouquinho o que é stablecoin aqui para vocês. Hoje o nosso valor de mercado, né, o market cap é de 170 bi. E a gente basicamente é uma empresa que está dando liberdade financeira através desse dólar digital para o mundo como um todo. Hoje eu praticamente não tenho clientes americanos, porque o americano não precisa de dólar. Quem está precisando de dólar somos nós brasileiros, os argentinos, os turcos, o pessoal da Ásia e Pacífico. E é o que a Tether vem fazendo, é a grande missão da Tether nesses últimos 11 anos de existência da empresa, é conseguir trazer liberdade financeira para o mundo como um todo. Legal. Talvez a gente começar explicando um pouco das diferenças, né? Então, o que são stablecoins e o que é o Bitcoin, qual a diferença disso, né? Onde estão as similaridades, onde estão as diferenças. Talvez se você puder começar, Rodrigo, comentando um pouquinho o que são essas stablecoins e como ela funciona e como diferente é esse novo sistema ao sistema tradicional, ao sistema SWIFT. Bom, começar dizendo que Tether, o USDT, que é a sigla, é um dólar digital no final do dia.
a gente mantém a paridade de 1 para 1 para o dólar. Então o USDT nada mais é do que o dólar tokenizado. Então, para dar um exemplo simples e clássico aqui se você vier para Tether e me der $1, eu vou te entregar $1 de volta. E aí esse dólar agora, ele vive dentro da blockchain. Com esse dólar você pode fazer um monte de coisa. Você pode mandar esse dólar para outra pessoa, esse dólar pode comprar bitcoins, esse dólar pode comprar outras criptomoedas. E aí, vamos dizer que você transacionou esse dólar ao longo de um ano inteiro e você fala, olha, já lucrei o que eu tinha que lucrar, já consegui o que eu queria, eu quero meus dólares de volta. Então você bate na porta da Tether de novo e você vai, olha, estou aqui com alguns Tethers, eu gostaria de receber de volta meus dólares. Fala, não tem problema, eu te devolvo 1 para 1 exatamente aqueles dólares. Então, se você lucrou eventualmente numa operação em que comprei Tether, comprei Bitcoin, Bitcoin subiu, você trouxe Tether de volta e agora você quer seus dólares de novo, a gente vai te entregar exatamente os dólares que você me trouxer. E aí tem aquela pergunta fatídica, né? Ah, mas como é que vocês ganham dinheiro? Mas cadê o spread dessa operação, desse tipo de coisa? Então, uma das coisas que a Tether promete é que ela sempre vai manter a paridade desse token com o dólar, 1 para 1. Então, a qualquer momento, vocês podem trazer os dólares ou recuperar os dólares de vocês e sempre dar 1 para 1. Agora, está falhando? Não? Tá bom? Aqui para mim está falando, desculpa. Então, todos os dólares que eu recolho ao longo desse tempo, né, e desse ano que você operou também, eu vou investir em outras coisas e principalmente em tesouro americano. E aí, por que tesouro americano? Primeiro, porque o tesouro americano hoje é talvez o instrumento mais seguro que se existe no mundo, né? É um ativo extremamente líquido. Isso permite com que a gente mantenha a paridade do dólar e se em algum momento tiver algum tipo de corrida, né, para efetivamente recuperar esses dólares, a gente facilmente consegue vender esse tesouro para conseguir fazer frente às nossas obrigações. E aí, talvez falar um pouco de números, eu acho que até em termos de números é muito interessante. Então, acho que eu falei no início que a Tether é uma empresa de 170 bi de market cap, né, de capitalização de mercado. Então vocês têm que imaginar que hoje com o Treasury a mais ou menos 4, 5%, por ano a gente está ganhando 4 a 5% desse Treasury, o que fez com que no ano passado a Tether nesse mundo cripto fosse a empresa que mais lucrou, né? A gente teve um lucro de 13,7 bilhões de dólares. E aí eu acho o número mais impressionante desses números todos é que são 13,7 bilhões de dólares com 150 pessoas. Somos apenas 150 funcionários ao redor do mundo. Então é só para dizer um pouco que assim, esse mundo é revolucionário, essa tecnologia está aí, já é presente e as pessoas estão usando e tem 170 bilhões de dólares tokenizados circulando pela economia global. É realmente um modelo de negócio impressionante, né? Esse que a Tether conseguiu fazer, acho que é uma das maiores lucratividades por pessoa, né? Por funcionário de todos. E é um modelo de negócio, né? ao redor, né? Que começou também ao redor do Bitcoin, né? Então, mas antes até do Tether, a gente teve o Bitcoin. O Diego aqui é um cara que estuda bastante o Bitcoin e foi o que motivou ele também a entrar nessa jornada na Melius. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre o Bitcoin em si, a diferença para os stablecoins como o Tether, né? E principalmente o uso de Bitcoin para empresas, né? Como que as empresas estão começando a usar isso. Acho que muita gente já ouviu falar do Bitcoin, muita gente tem Bitcoin no nível pessoal, né? Mas nos últimos anos a gente tem visto cada vez mais empresas adotando essa estratégia de acumulação de Bitcoin, né? E aqui a gente tem um exemplo de 3 empresas. A Tether acumula Bitcoin há muito mais tempo, né? A Logcomex tem Bitcoin no balanço também, e a Melius tem uma empresa pública brasileira também com Bitcoin no balanço. Se puder explorar um pouquinho mais, Diego, as diferenças do Bitcoin e o uso disso no nível de empresas, por favor. Muito obrigado, Carlos, pela oportunidade. Então, em um mundo que aprende a fazer do dólar uma moeda cada vez mais universal, e empresas como a Tether carregam o dólar antes inacessível para o restante do mundo, né? Acessível somente para os americanos, para
mercados emergentes como o brasileiro, nesse universo onde o dólar é cada vez mais universal como moeda, o Bitcoin ganha cada vez mais espaço como poupança. E é seguro dizer que o Bitcoin e o dólar não concorrem exatamente. Tanto é que, tal como o Rodrigo explicou, a própria Tether lastreia o dólar em títulos da dívida americana e o Carlos lembrou que agora ela começa a lastrear parte do dólar em Bitcoin também. Então o Bitcoin é muito mais uma alternativa de poupança, uma alternativa de lastro, uma alternativa de base de um sistema financeiro, ocupando o lugar eventualmente de títulos de dívida, muito mais do que ocupando um lugar de moeda que é do dólar. E se eu pudesse definir o Bitcoin para essa audiência, Carlos, se me permite, é uma espécie de poupança sem fronteiras, um dinheiro universal que não conhece limites, uma espécie de propriedade que qualquer empresa pode ter e a partir da qual ela não pode ser censurada, não pode ser confiscada, pode transacionar, importar ou exportar de e para qualquer lugar do mundo sem que nada e nem ninguém possa impedir isso de acontecer. E qual que é o papel disso na adoção institucional e qual que é o momento de adoção institucional que a gente vive hoje no mundo? A gente costuma dizer que nós estamos no ano 1 da adoção institucional. Então, primeira lição, ainda é cedo para você que tem o seu negócio, para você que já ouve do Bitcoin há algum tempo e acha que está tarde. Não está. Nós tivemos a liberação dos ETFs em 2024, que trouxe uma chancela dos reguladores americanos. Nós tivemos a concepção do nosso modelo de negócio que a gente hoje toca, a Bitcoin Treasury Company, também no ano passado. Foi no ano passado que esse modelo se configurou como o conhecemos hoje. Então, há apenas um ano, está havendo essa massiva migração de donos de Bitcoin, de pessoas físicas que chegaram há muitos anos, para institucionais que finalmente entenderam o ativo e se sentem regulatoriamente confortáveis em entesourá-lo. E ele pode servir como ativo de diversificação de tesouraria, você pode comprá-lo como parte das reservas que você tem em tesouro. Ele pode servir para a conversão dos seus dividendos ou aquilo que você converteria em recompra de ações. Você pode fazer dos seus fluxos de caixa o DCA do Bitcoin da sua empresa. Você não precisa ir all-in, converter toda a tesouraria, emitir dívida para comprar mais Bitcoins, tal como o Treasury Companies costumam fazer. Mas é seguro que o Bitcoin provavelmente pode te oferecer algum benefício de diversificação, de descorrelação de outros ativos. E se ele é o futuro, né, Carlos, é essa provocação que eu faço. Se o Bitcoin é o futuro e o que o Diego está falando é verdade e o que a Melius está fazendo é o correto, quais são as consequências para o seu próprio negócio? Onde você vai estar e onde você vai emergir no mundo onde o Bitcoin se torna o padrão? Qual vai ser a sua posição no mundo onde o Bitcoin venceu e você não viu isso acontecendo? Então, é uma pergunta que é retórica, mas que serve de uma reflexão importante porque as consequências podem ser graves. Então, eu faço essa distinção entre o Bitcoin como poupança e o dólar como moeda e coloco dessa forma a importância do Bitcoin para a adoção institucional. Bom, bem legal. Acho que é uma boa analogia, acho que eu até estenderia ela dizendo que nesse mundo novo a gente tem o Bitcoin como uma conta poupança, realmente, e o Tether, o dólar digital, como uma conta corrente, né, de forma mais fácil de transacionar, né? Então, especialmente aqui na América Latina, a gente vê que muitas vezes as transações cross-border de pagamentos, elas são muito atritosas, né? Então, são bastante burocráticas, demoradas, às vezes um SWIFT demora 3 dias para chegar, né? Então, eu queria talvez explorar um pouco mais, Rodrigo, o como que a Tether está olhando para isso, né? Como que a Tether está olhando para o mercado da América Latina, né? E a importância que é essa nova tecnologia de dólar digital num âmbito de América Latina e das particularidades que existem nesse mercado. Carlos, acho que você fez uma analogia muito boa com relação ao USDT sendo essa conta corrente. Tem uma provocação aqui que a gente estava discutindo ali que hoje no Brasil pessoas físicas podem ter conta em dólar, mas empresas não podem, né? Mas se você compra o USDT, você naturalmente está exposto ao dólar, como eu falei, é 1 para 1. Então, sim, empresas hoje podem criar suas próprias contas correntes em dólar, ou seja, você não precisa ficar fazendo sempre o câmbio de real para dólar o tempo todo.
sobre o uso do dólar estável, vamos chamar aqui de dólar digital, que eu acho que simplifica bastante aqui o que a gente está falando. Existem diversos casos, né? A gente viu nos últimos 11 anos, então a Tether existe desde 2014. Nos últimos 11 anos, a gente teve algumas fases do uso do USDT, do dólar digital. A primeira fase era uma fase onde o USDT era usado para comprar os bitcoins. Por quê? Porque inicialmente, quando você tem uma empresa que está comprando e vendendo bitcoin para os seus clientes no Japão, ela não necessariamente vai ter uma conta no Brasil. Então ela não aceitaria os reais no Brasil. Como é que essas empresas estavam fazendo? Bom, se eu não posso ter real, se eu não posso ter yuan, se eu não posso ter outras moedas, eu preciso do dólar. Mas eu também não tenho uma conta nos Estados Unidos e eu não posso denominar as minhas moedas aqui, meus bitcoins, meus ethereums, todos esses outros tokens que eu estou oferecendo aqui para os meus clientes, eu preciso denominar numa moeda única. Então a primeira fase de crescimento do dólar digital, do USDT, da Tether, foi nessa fase onde foi realmente usado como um veículo de investimento. Olha, eu vou trocar o meu real com alguém que tenha o USDT, agora eu posso entrar nesse mercado e eu posso comprar todos esses tokens de pessoas no Japão, na Índia, seja lá onde for. Então essa foi a primeira fase. A segunda fase, que vem muito assim, a gente vê um crescimento vertiginoso pós a pandemia, foi de casos de uso mais reais. Os países que mais adotaram nesse período o USDT, o dólar digital, foram países onde a inflação era muito alta, né? Ou seja, a desvalorização da moeda local estava muito, muito forte. Então, países como a Argentina. Então, o argentino, por incrível que pareça, é extremamente tecnologicamente avançado nesse mundo cripto. Turquia também. E países com muita insegurança. Então, não sei o quanto vocês sabem, mas assim, Myanmar sofreu também um golpe. Para quem está vendo o que está acontecendo no Nepal, a gente está acompanhando bastante os números de blockchain, que aliás, só um parênteses, o que é legal também da blockchain é que é extremamente transparente, então a gente vê o que está acontecendo nesse mercado, não está guardado a 4 chaves que nem o dinheiro no banco e tudo mais, então a gente consegue ver como é que esse mercado está reagindo, mas essa segunda fase são esses casos onde as pessoas entenderam que elas podiam se expor ao dólar e se expor ao dólar de maneira mais fácil. O que eu hoje chamo de terceira fase é essa fase desse pagamento de cross-border, envio de dólares para, por exemplo, a China, onde alguém está importando algum produto da China. Existem empresas hoje na China, existem empresas hoje no Brasil, que você pode mandar o real para essa empresa, ela vai comprar o USDT, esse USDT vai ser mandado para uma outra empresa na China em 10 minutos, são 3 dias, que nem é o SWIFT, em 10 minutos chega na China, a empresa chinesa troca esse USDT pelo yuan e paga o fornecedor. Então imagina, a gente está entrando num mundo onde a transação financeira de importação e exportação é instantânea. O custo mais alto hoje de uma blockchain, tipo a Tron, que é uma rápida, $8. Você paga $8 para fazer essa transação. Então acho que assim, a gente está num lugar aqui que todo mundo gostaria de fazer transações mais rápidas, mais baratas e mais transparentes. Como eu falei aqui, blockchain hoje ela é rastreável e transparente. Então você vê quando o recurso cai na conta do seu fornecedor, do seu exportador lá na China, por exemplo. Então são cases que estão acontecendo. A gente hoje falar um pouco de números, hoje a transação de stablecoin para importação e exportação ainda é pequena, é 1% de todos os 22 trilhões que transacionaram na Tether. A estimativa é que só 1% foi feito para exportação e importação, o resto é pagamento, cross-border e remittance. Mas a gente está vendo esse mercado crescer e, como o Diego falou aqui, estamos bem no início, então ainda dá para aproveitar bastante. Não, legal. E é curioso que a gente está vendo isso vindo bottom-up, né? Então, começou pelo uso das pessoas, agora está sendo mais adotado por empresas, né? E até o nível de países, né? E essas mudanças vão trazendo
um pouco de incerteza, né? Então eu imagino que, no caso ali da Melius, que adotou Bitcoin como moeda de tesouraria, né? Como investimento de tesouraria, muitos até então não sabiam que isso é possível, né? Posso ter Bitcoin no balanço da minha empresa, né? Tem uma série de dificuldades, como é que eu faço a contabilidade disso, como é que eu lido um pouco com essa volatilidade. Se puder comentar um pouco, talvez, Diego, desses desafios de volatilidade, de custódia, de contabilidade, de ter Bitcoin no balanço de uma empresa. Maravilha, Carlos, muito obrigado. Na verdade, o Brasil ele é uma ilha de superdesenvolvimento no que diz respeito ao setor financeiro, e a gente tem aqui o Pix, que é famoso, e o mundo inteiro tentando replicar. Nós temos o primeiro ETF de Bitcoin, salvo engano, da América Latina, quem sabe todas as Américas, que é o QBTC, salvo engano, da QR Asset. Então, muito porque, salvo engano, foi o Rodrigo que comentou, o Bitcoin caminha no que a gente chama de need to basis, né, Carlos? Quer dizer, quanto mais você precisa dele, maior o seu incentivo a entendê-lo. E é por isso que o Vietnã tem mais Bitcoin per capita que o Canadá, né? Ou que o Camboja tem mais Bitcoin per capita que alguns países mais desenvolvidos. Então, voltando para o Brasil, o país que está na 8ª moeda, já conheceu a hiperinflação, a moeda corrente tem 35 anos, perdeu o quê? 85% do poder de compra desde que nasceu. Tem um incentivo muito maior a conhecer e entender e adotar o Bitcoin do que um país onde está tudo funcionando, está tudo legal, minha moeda é moeda de reserva, eu sou um país desenvolvido. Então, isso que é aplicável para as pessoas e fez com que 25 milhões de brasileiros declarassem ter algum Bitcoin contra 6 milhões da Bolsa, ou não sei quantos milhões no Tesouro, também é aplicável para as empresas, que tal como o Melius, de repente se enxergam na seguinte posição. Tenho 250 milhões de reais em caixa, tudo aplicado em tesouros do governo brasileiro, e o governo brasileiro me cobra 34% de imposto sobre aquilo que eu ganho de rendimento. Rendimento esse que nem se eu recebesse 100% seria capaz de cobrir o que eu chamo de inflação real, que não é a do IBGE, mas é aquela com a qual o governo dilui a moeda, imprime a mais de moeda por ano. Ou seja, o meu tesouro ele está derretendo, é um gelo que está derretendo aos pouquinhos. E tudo que eu consigo fazer em investimentos financeiros tradicionais é secar um gelo derretendo. E o Bitcoin se mostrou uma alternativa. Quais são os desafios? A volatilidade, a custódia e talvez o tabu do mercado, né? Explicar essa movimentação para o mercado em geral. E de forma simples, como que a gente endereça essas questões? Volatilidade, a gente aprende a fazer dinheiro com ela. Como companhia pública, a gente consegue envelopar essa volatilidade em um produto que pode ser vendido. E quanto maior a volatilidade, maior o preço do produto que eu vendo. Foi o que nós fizemos agora no nosso follow-on. A Melius já tinha um mercado de opções bastante líquido, né? Sim. Nós fomos top 10 companhia mais negociada na Bolsa do Brasil no segundo semestre de 2021, então nós já tínhamos um mercado de opções desenvolvido. Então a gente monetiza a volatilidade. O que era um problema passa a ser fonte de receita, digamos assim. A questão da custódia hoje está muito madura, a custódia evoluiu demais e a custódia institucional em específico torna muito confortável a operação da guarda de 600 bitcoins, 370 milhões de reais. Mesmo para quem nunca guardou o Bitcoin na pessoa física, eu diria, sem medo de errar, que isso já não é mais um problema ou uma dor de cabeça para grandes empresas. Quanto ao tabu do mercado, digamos assim, é aí que entra o papel da educação. Porque muita gente diz, Carlos, que você deve investir naquilo que você conhece. Errado. Você deve comprar e investir naquilo que os outros não conhecem. É seu papel fazer o dever de casa e chegar antes de todo mundo naquilo que você acredita com razoável segurança que é o futuro. Então você consegue endereçar o medo do mercado, a custódia, a volatilidade, com uma abordagem inteligente que pode posicionar a sua companhia, em especial de comércio exterior, por cima de uma plataforma financeira que não conhece fronteiras, que pode lastrear o dólar digital e te enriquecer ao longo do caminho, enquanto te ensina muito sobre o que é dinheiro, sobre como o sistema financeiro funciona.
E eu acredito que nós estamos bem posicionados para surfar esse futuro e a gente convida todo mundo a fazer esse exercício também. Eu vou roubar essa tua frase, adorei. Investir no que eu não conheço. Pô, essa é minha obrigação de estudar. Essa aí eu vou roubar. Não, mas talvez o investir no que eu não conheço traz bastante incerteza, bastante insegurança, bastante medo, né? Então a gente falou um pouco dessas falácias aqui, mas uma coisa também que às vezes a gente escuta é que Bitcoin ou que Tether são instrumentos usados para lavagem de dinheiro e para fraude, né? Mas acho que depois de estudar um pouco a gente percebe o quanto isso não é verdade, né? Porque fazer lavagem de dinheiro e fraude num ambiente totalmente transparente não é muito legal, né? Mas acho que a Tether investe bastante nisso e discute bastante nisso. Se puder explorar um pouquinho mais, Rodrigo, essa falácia, né, do uso de Bitcoin e de Tether para lavagem de dinheiro, o porquê que isso não faz sentido? Bom, acho que começar pelo Bitcoin, minha opinião, acho que o Diego pode complementar um pouco aqui, mas assim, lavar dinheiro com Bitcoin é uma furada, porque primeiro é um ativo volátil e dois, quando eventualmente a empresa ou a pessoa vai lavar dinheiro, já tem que tomar um deságio porque é um dinheiro ilícito. Então imagina, você está tomando um deságio e ainda tem um negócio que pode também sofrer aí uma desvalorização. Então não é o melhor hoje em dia, né? Talvez os dólares físicos ainda sejam melhores. E aí, de novo, voltando à questão da blockchain e da transparência da blockchain, hoje também existem empresas institucionais que fazem monitoramento de transações blockchain o tempo todo. Isso quer dizer que cada um dos 170 bi USDTs que já foram emitidos, sabemos onde está cada um deles, não sabemos com quem está cada um deles, mas sabemos onde está, né? Então sabemos as carteiras onde estão esses USDTs, e aí o monitoramento fica muito fácil. Então, para dar um exemplo para vocês aqui, acho que todo mundo ouviu o hack do Banco Central, e quando aconteceu o hack do Banco Central, a gente, como Tether, a gente tem termos de compromisso com mais de 250 agências de segurança ao redor do mundo, incluindo o FBI, a CIA, a Polícia Federal, o Banco Central aqui no Brasil. E aí o Banco Central, a Polícia Federal, entrou em contato com a gente e falou, olha, aconteceu esse hack, a gente quer monitorar para ver se alguém vai trocar os reais por USDT. E aí, em algum momento, parte desses recursos foram trocados em USDT, e por ser uma tecnologia que permite também esse monitoramento, mas também essa gestão desses tokens, a Tether tem a capacidade de congelar esses fundos. Então, algo que eventualmente demoraria 2 dias, ou 3 dias, ou uma semana para ter uma liminar, fazer, né, seguir o dinheiro, achar para que banco foi, por onde viajou, em menos de 6 horas a gente já tinha congelado 35 milhões de USDTs, impedindo que esses recursos fossem retirados aqui do Brasil, e aí a gente consegue o que a gente chama de queimar, né? Na verdade, queimar esses USDTs, então eles deixam de existir nessas carteiras e a gente cria novos na carteira da Polícia Federal, distribuindo de volta para quem sofreu o golpe. Eu sei que nós estamos com o tempo um pouco apertado, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui para o Diego, talvez, porque até para ajudar as pessoas aqui, o que a gente pode dizer talvez para um CFO, para o departamento financeiro de uma empresa que queira começar a se envolver um pouco mais com isso, que queira adotar Bitcoin, ter um pouco de Bitcoin no balanço, como que eles podem começar? Umas dicas rápidas, Diego. Boa, Carlos. Você como CFO de uma companhia tem um dever: perguntar-se o que é dinheiro. Pelo que a sua empresa está trabalhando? Pelo que, no final do dia, acordamos, passamos mais tempo com os nossos colegas do que com a nossa família? Para ganhar dinheiro. Pergunte-se o que é dinheiro, gaste 100 horas nisso, eventualmente o Bitcoin vai se tornar, óbvio, a sua evolução natural e objetivamente, mensuravelmente, melhor do que as alternativas que hoje você usa para preservar o dinheiro que a sua companhia ganha. Então, o Padrão Bitcoin é um livro que a gente recomenda, que a gente brinca que é a Bíblia do Bitcoin, tem um antes e depois. É um livro sobre dinheiro, que dos 10 capítulos, 7 falam do dinheiro e os 3 explicam como que o Bitcoin é a sua evolução natural. E eu volto para um ponto que eu não posso deixar de reforçar. No mundo que torna o Bitcoin cada vez mais uma poupança universal, como que você vai nascer nele?
não considere essa possibilidade, a possibilidade disso ser verdade e as consequências disso para você. Então, eu fico por aqui, Carlos, e muito obrigado pela oportunidade. A todos que nos assistiram, a gente vai ficar por aí até o final do dia. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer bater um papo com vocês. Obrigado a todos.